Nós falamos ontem aqui a respeito da relação entre executivo e legislativo no Brasil, as diversas crises que houve durante o século XX na República, já no final do século XIX, durante todo o século XX, com exceção dos períodos ditatoriais, porque aí é uma relação desigual, né? A ditadura não tem braço de ferro, não tem cabo de guerra com o Congresso Nacional. Ela simplesmente manda, há alguma resistência, alguma oposição, sempre há no Congresso, houve na ditadura Getúlio, na ditadura militar, mas havia cassações, prisões, perseguições, gente que precisou sair do país, gente que morreu. Agora, nos períodos em que o Brasil teve alguma democracia, sempre houve tensões, né? E golpes engendrados. Isso aconteceu no período democrático do Getúlio, já no início da década de 50, aconteceu com Juscelino, aconteceu com o Jânio, aconteceu com João Goulart. E falamos um pouco sobre esse histórico, inclusive os períodos críticos, né, em que essa relação foi pavimentada com o uso de medidas ilegais, inclusive o uso de corrupção, como ficou claro no episódio do Mensalão e depois no esquema bem mais sofisticado do Petrolão. Mas o que Lula, voltando ao poder em janeiro, encontrará? Tem sido dito com alguma frequência que será um Congresso hostil ao presidente da República. Com base, essa afirmação é feita no resultado da eleição para o Parlamento Nacional no início de outubro, quando todas as cadeiras da Câmara estavam em jogo e 1/3 do Senado. E aí já disseram, quando houve a eleição do Lula em segundo turno, que será uma relação tensa, difícil, problemática, hostil, em razão do resultado da eleição. Olha, a breve história que contamos ontem mostra que as coisas não são assim. E a história recente do Brasil e a atual composição do parlamento, não em indivíduos, mas nas agremiações em que eles estão reunidos. Não há candidatura independente no Brasil, todo mundo lá pertence a algum partido. A visão do que tem sido o parlamento e a sua relação com o executivo e com o Supremo, mas esse é um outro capítulo, essa visão que está aí à disposição de todo mundo, não é uma visão do que aconteceu, é do que está acontecendo há muito tempo e que permanece, não mostra que é grande a chance de um Congresso hostil ao governo Lula. Não acredito nisso. Porque além dos partidos diretamente ligados ao Lula, e com a bancada razoável, não majoritária, mas razoável, né? PT, PCdoB, PSOL. É bom lembrar, e aí você tem um partido que vai ter de tudo, como sempre, o MDB, né? Vai ter apoio incondicional ao Lula, vai ter oposição ao Lula. Esse é o MDB. Mas majoritariamente, quando você olha o que é o MDB hoje no Congresso, quem está no Congresso com a camisa do MDB, você percebe que será um MDB majoritariamente pró-Lula. União Brasil, o Ronald já acabou de falar, tem um presidente que, aliás, foi quem acolheu a candidatura Bolsonaro em 18, no PSL, e que hoje está cantando Lula lá com toda a força de seus pulmões e quer União Brasil ligado ao governo, como parte da base
de sustentação em votos no Congresso Nacional. É um partido multifacetado, é um partido com características diferentes de um estado para outro. Ao lado tem, e aí pesa, por exemplo, a posição do ACM Neto, que talvez daqui a 2 anos tente voltar à Prefeitura de Salvador, e com muita chance de ser eleito, né? E é um partido que na própria eleição presidencial ficou dividido. Você tinha diretórios do União Brasil que eram pró-Bolsonaro, diretórios que eram pró-Lula. Isso repete, em certa medida, aquilo que já é histórico no MDB. MDB deste século, né? Que é um MDB completamente divorciado do MDB histórico, convenhamos. E aí você vai, o PP. O PP é o partido do Ciro Nogueira, do Arthur Lira. E surgiu a conversa, a gente falava com o Ronald há pouco sobre especulações, né? Mas então surgiu a conversa, olha, o Lula mandou emissários falarem com Arthur Lira. Ele quer uma reunião. Mas aí chegou a notícia de que a coisa era muito diversa, muito diferente disso. Na verdade, Arthur Lira é que estava apressado, quase ansioso para marcar uma reunião com Lula, e deve acontecer essa reunião na semana que vem. Porque na outra semana o Lula estará no Egito. Então, talvez na semana que vem já haja esse encontro Arthur Lira e Lula. O Lira quer um encontro pessoal. E o Lira usou a seguinte expressão: será um diálogo sem armas. O Arthur Lira quer permanecer na presidência da Câmara. E quer o PP bem situado, inclusive, claro, em relação às emendas de relator. O tal orçamento secreto. Então, o Arthur Lira, ele quer negociar com o Lula, ele quer pavimentar uma relação tranquila, com diálogos permanentes, conversas permanentes, telefonemas diretos, como ele tem com o Bolsonaro. Porque essa atitude do Arthur Lira, ela é uma espécie de expressão do PP e daquela ordem abstrata na qual o PP é expoente, que é o Centrão. Ou seja, ninguém ali é lulista, é bolsonarista, nada disso. Eles olham as conveniências pessoais e do partido. O Arthur Lira tem o interesse pessoal, quer permanecer na presidência da Câmara. Sabe que já há concorrência. Sabe que, inclusive, haverá gente trabalhando contra, inclusive no Senado, Renan Calheiros. Eles são oponentes. Renan Calheiros e Arthur Lira. Um não gosta do outro. E o Renan Calheiros tornou-se muito próximo do Lula. Muito próximo. Então, esses caras olham a conveniência. O próprio Renan, né? O próprio Renan. Não é um cara que tem uma concordância com o Lula. Há uma convergência de ideias, de ideais, de programas. Não. O Renan fez seus cálculos, inclusive, claro, cálculos eleitorais. Ter o Lula no palanque em Alagoas tem um peso grande, não é? E ele conseguiu
a eleição daquele que ele apoiava para o governo do estado, Paulo Dantas, a eleição do seu filho, que era governador, agora senador, ser colega dele. Então, o Renan sempre usou muito bem a força do Lula na região. E também foi muito útil para o Lula, para o PT, em diversos episódios, como senador da República. Agora, e até como presidente do Senado, quando presidiu o Senado. Arthur Lira e Renan não se dão, não acho que seja um negócio assim de impossibilidade de reconciliação, né? Esses caras, a gente deve ter muito cuidado para falar em impossibilidade, é inimaginável, não vai acontecer. Mas hoje eles são inimigos. E o Lira quer ter uma relação direta com o Lula. E ele é o presidente da Câmara até fevereiro. E talvez seja até reeleito. E ele sabe que isso vai depender muito do meio campo que ele vai conseguir organizar até lá. E o Ciro Nogueira, que é outro líder importante do PP, é ministro do Bolsonaro, claro, foi ativo na campanha do Bolsonaro, fez barulho e ajudou o máximo possível, pelo menos foi essa a percepção, mas ele não é um bolsonarista, ele não é lulista, e já foi próximo do PT, muito próximo. Já dissemos aqui, o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, aprovado pelo Senado, para o Supremo, hoje ministro do Supremo, ele consegue uma ascensão dentro do judiciário também por causa do Ciro Nogueira, que conversou com a Dilma e abriu alguns caminhos para a indicação do Cássio Nunes Marques. Sim, também no judiciário há muita política. Há indicações políticas. Há gente que é preterida por falta de apoio político. E há gente com menos capacidade, que avança, que cresce, que chega ao topo por causa de apoio político. Isso é comum na história do judiciário brasileiro. Então, inclusive para chegar ao Supremo e ao STJ. Então, o Ciro Nogueira, ele já foi aliadíssimo do PT, aliadíssimo do Bolsonaro, e será aliado de quem ele considerar conveniente ser aliado. Ainda que demore um pouco mais, mas será. Mas e o PL? O Republicanos? O Republicanos tem algumas figuras que, pelo menos inicialmente, vão fazer oposição ao governo. Isso é indiscutível. Farão oposição ao governo. Mas é uma posição pessoal, não é uma posição partidária. O partido vai olhar o que é conveniente. O que é conveniente, inclusive, não só para o partido, mas para os seus donos. Porque há vários partidos no Brasil que têm dono. Não é uma reunião de gente que concorda com certas ideias, com conceitos, que enxerga o país de uma maneira muito parecida, que aposta nas mesmas soluções. Essa é a idealização de um partido político. Mas no Brasil, há vários partidos que têm dono. Então, muitas vezes não é nem o interesse do partido no Congresso, cargo em governo, não é nem isso. Mas é a relação do dono do partido e de seus negócios fora da vida pública com o governo, com o Estado. É um grande jogo. O PL. O PL é o partido do Bolsonaro.
PL não deu qualquer sinal de que, encerrada a eleição, está encerrada a relação. Não. Bolsonaro continuará lá? Não se sabe. Até porque nós nos lembramos, o Bolsonaro, quando ele rompe com o PSL, ele fica um bom tempo sem partido. Ele tentou fundar um partido, depois a coisa não andava na velocidade requerida e tal, e ele percebeu que o importante era ter um partido para disputar a eleição. E conversou com vários. De novo, o ideal. O que é o ideal? O sujeito está sem partido, presidente da República, cargo. Aí ele olha o conjunto de partidos, fala, bom, eu preciso de um partido. Esse aqui é o partido com o qual eu concordo. As suas bandeiras são as minhas. As suas ideias são as mesmas que eu tenho. Os seus conceitos, seus princípios são os que eu defendo. Eu quero entrar nesse partido. Eu vou me filiar a esse partido por afinidade. Afinidade ideológica, conceitual, programática. Esse é o ideal. Não foi nada disso. Até porque, peraí, meu irmão, você olha pro PL. Bom, deixa eu ver se eu concordo com as ideias. Primeiro, alguém precisa dizer quais são as ideias do PL. O que pensa o PL? O que quer? O que defende? Ah, é Partido Liberal. Pô. O PTB é Partido Trabalhista. Não é? O PCdoB é Partido Comunista. Então são marcas de fantasia. Não tem nada de liberal. E é um partido que tem um dono. E o Valdemar foi aliadíssimo do Lula. Inclusive foi processado, condenado por esquemas de corrupção naquele período. E quantas vezes o Ciro Gomes mencionou Valdemar Denit como Denit sendo algo que o Lula entregou para ele, Valdemar Costa Neto. E ele é que manda no PL. Houve até um momento de tensão quando o Bolsonaro estava naquela vou, não vou. Um telefonema tenso e tal. Quando parecia até que não haveria essa união do Bolsonaro com o PL. Depois houve. Mas o Bolsonaro sabe, para os planos que tem, hoje, qual é a ideia dele? A ideia dele é ser candidato à presidência em 2026. Ele sabe que ele não pode olhar para o PL e dizer, pô, aqui está um porto seguro. Um grupo que vai ser meu apoiador e será leal às nossas lutas o tempo todo. Claro que não. O PL, inicialmente, até por muitos que se elegeram pelo PL, muitos que foram para o PL por causa do Bolsonaro e que também não tem nenhuma afinidade, nenhuma ligação fora esta de o Bolsonaro ter ido para lá com o PL. Não tem nenhuma ligação. Estão lá. E tê-los é importante para o PL, porque tê-los significa cada grande, hoje é a maior. O que significa dinheiro do fundo partidário, muito dinheiro, e muito dinheiro do fundo eleitoral nos anos de eleição. Além do peso político. Você tem muitos deputados e senadores, você tem força política, você tem voto. E é claro que o Valdemar não vai abrir a mão disso, porque um dia foi próximo do Lula. Ah, que saudades. Não, que isso não existe. Então, inicialmente, a ideia é, eu preciso manter essa bancada. E a manutenção dessa bancada significará, pelo menos nos primeiros
meses, talvez até nos primeiros 2 anos, até a eleição municipal, significará ser oposição. Correto. E é ótimo. É ótimo. Na política, na democracia, tem de haver oposição. Calar a oposição, fazer sumir a oposição é fazer sumir a democracia na relação política e social. Claro, a oposição é fundamental. Ela legitima a ideia de democracia, não é? Sem oposição, que democracia é essa? Agora, então o PL deve ser, mas a origem do PL e aquele que controla a legenda, o partido, os cargos partidários, é alguém que não está nem aí se é Lula ou se é Bolsonaro. Nem aí. O que me interessa agora. Então, há várias circunstâncias que devem levar ao PL a manter-se como oposição. Mas não é uma oposição ideológica, não é uma oposição permanente. Uma oposição que, enquanto o Lula estiver no poder, necessariamente será oposição. Não é isso. Embora muitos dos seus parlamentares eleitos, não todos, mas muitos, começarão o jogo na oposição e provavelmente permanecerão na oposição o jogo todo. Então, quando você olha o Centrão, e aí você tem aqueles partidos, Solidariedade, Cidadania, Avante, que fizeram federações, o PSDB, que hoje é ali, né, um pássaro tocado pelo vento. Um pássaro tocado pelo vento, vai para cá, vem para lá, pode ser isso, pode ser aquilo. Essas platitudes que o Eduardo Leite falou mostram isso. Não, eu acho que o partido deve ser oposição, mas uma oposição que está sempre dialogando e buscando as ideias comuns e tal, é a platitude. Isso é a expressão do PSDB. Né? O vento é que vai dizer para onde vai esse pássaro. Então, núcleo mesmo, firmado, você tem um núcleo de apoio incondicional ao Lula e grande parte da bancada do PL, uma parte do Republicanos e uma parte do PP que será oposição. Mas esses dois grupos, nenhum deles é majoritário. O que está no meio, no miolo, e que vai determinar para onde vai a bola, é o que está no centro, é o que está no centrão, é o que tem voto, é o que vai dizer essa PEC passa. Sem o centrão não passa a PEC, não passa, não tem nenhuma chance, nenhuma. E eles podem ter divergências ocasionais em alguns assuntos. Política agrícola, pode ter divergência. Mas, na manutenção dessa força política, influência e na capacidade de obrigar qualquer governo a depender dele, centrão, nisso há uma coesão de aço formidável. E isso não mudará. Ronald.